Olá! O grupo RCS Tecnologia na Engenharia inicia agora o módulo 5 do curso de CBA-SI, curso básico de Segurança na Indústria. Conteúdo programático: acidente do trabalho, conceitos, classificação, riscos, causas, consequências, registro e investigação, legislação, inspeção de segurança, legislação pertinente, conceitos, tipos de importância, CIPA, norma regulamentadora 5, conceito, a importância da CIPA nas empresas, objetivo da CIPA, responsabilidades, EPI, norma regulamentadora 6. Importância do EPI. Responsabilidades, utilização e conservação. EPC. Combate ao incêndio, princípios básicos do fogo, classes de incêndio, agentes de extintores, métodos de extinção. Primeiros socorros, conceito, etapas básicas, avaliação das vítimas, análise secundária, prevenção e cuidados. Módulo 5. Primeiros socorros. Conceito, etapas básicas, avaliação das vítimas, análise secundária, prevenção e cuidados. Trataremos agora sobre o conceito de primeiros socorros. O que seria? É o atendimento emergencial prestado a uma vítima de acidente ou de um mal súbito e também por objetivo manter os sinais vitais estáveis até que o atendimento médico adequado seja realizado. O objetivo desses procedimentos é manter os sinais vitais e tentar evitar a piora no quadro do qual a pessoa se encontra. Falaremos agora sobre o primeiros socorros, conceito, etapas básicas, avaliação das vítimas, análise secundária, prevenção e cuidados. Trataremos agora do conceito primeiros socorros, NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. O item 1.21. O empregador deve garantir a disponibilidade no local de trabalho de recursos médicos, incluindo oxigênio medicinal, de superfície e de pessoal necessário para os primeiros socorros, em caso de acidentes descompressivos ou outros eventos que comprometam a saúde dos trabalhadores na frente de trabalho, sendo que o planejamento desses recursos cabe ao médico do trabalho responsável pelo PCMSO ou ao médico qualificado. Vale salientar que, de acordo com a NR7, todas as empresas, independentemente do tamanho, segmento ou quantidade de funcionários e da necessidade do SESNIT, precisam ter em suas dependências pessoas treinadas e material necessário para os primeiros socorros, atendimento fundamental e que aumenta as chances de uma recuperação satisfatória. É importante observar que, enquanto o socorro especializado não chegar, devemos tomar algumas precauções básicas. As etapas principais são as seguintes. Primeiro, avaliação primária. Manutenção dos sinais vitais, pulsação, respiração e temperatura. Procedimentos básicos. Identificar a ausência do movimento torácico da respiração. Número 1. Vias aéreas com controle de coluna cervical, colar cervical. Número 2. Respiração. Número 3. Circulação. Número 4. Alterações neurológicas. A verificação dos sinais vitais são indicadores indispensáveis das funções desempenhadas pelo nosso corpo, além de identificarem se está tudo bem com a pessoa acidentada, são de extrema importância para a orientação de diagnóstico e acompanhamento da evolução do quadro da pessoa acidentada. É importante observarmos como devemos agir na desobstrução das vias aéreas. Se a vítima estiver impossibilitada de respirar, poderá morrer ou ter danos irreversíveis no cérebro. Se notar obstrução de passagem de ar, haja imediatamente. Abra a boca da vítima, remova dentaduras, próteses, restos de alimentos, sangue, líquidos e outros objetos que possam estar impedindo a perfeita respiração. Nunca utilizando os dedos, pois ocorre o risco de ser mordido pela vítima. Posicione corretamente a cabeça com o queixo levantado erguido, levemente erguido para cima. Facilita a respiração utilizando essa técnica.
Porém, deve-se tomar muito cuidado com a possibilidade de fratura de coluna cervical, pescoço quebrado. Deve-se observar se a vítima não está com nenhuma lesão, nenhum inchaço ao redor do pescoço. Verificando a respiração. Aproxime-se para escutar a boca e o nariz do acidentado, verificando também os movimentos característicos do tórax e abdômen. Se a vítima não estiver respirando, devemos proceder imediatamente os procedimentos de parada cardiorrespiratória. Mas afinal, o que é a parada cardiorrespiratória? É a interrupção da atividade do coração e da atividade respiratória. Com isso, os sinais de circulação também param e, quando isso acontece, pode levar à morte. Por isso, é fundamental garantir rapidamente a retomada da circulação e oxigênio. Este procedimento tem um nome, a sigla é RCP. É o procedimento utilizado para reverter quadros de parada cardiorrespiratória. Verificando a circulação. Se o pulso está fraco e a pele pálida, por exemplo, com os lábios arroxeados, pode ser sinal de estado de choque. Se não houver pulso, provavelmente uma parada cardiorrespiratória. A maneira correta de tomar a pulsação é colocar 2 dedos na artéria radial, que fica no início do pulso, bem na base do polegar, ou na artéria carótida, que fica na base do pescoço, entre o músculo e a traqueia. De maneira simples, bem simples, o que devemos avaliar no exame de pulso é o ritmo, a frequência, a intensidade e a forma. O ritmo e a frequência são melhores avaliados no pulso radial, podendo ser realizada a palpação com o dedo indicador ou com o indicador e o dedo médio, verificando o estado de consciência da vítima. O primeiro cuidado que se deve ter com uma pessoa inconsciente é desconfiar de fratura na coluna vertebral. Para verificar o nível de consciência, verifique se a vítima se comunica, se ela conversa, se ela esboça alguma reação verbal ou se movimenta. Se ela não estiver se comunicando, veja se reage a um toque ou a dor. Se a vítima estiver inconsciente, mas respirando, não devemos deixá-la de costas para evitar asfixia e afogamento. Asfixia, porque ela pode perder condições de respirar. E o afogamento, porque se a vítima vier a vomitar, a soltar algum tipo de secreção pela boca ou nariz, ela pode se afogar com a própria secreção expelida. Falaremos agora sobre as paradas cardiorrespiratórias, ok? Estas são as maiores emergências com as quais podemos nos deparar. Devemos verificar a parada cardíaca em conjunto com a parada respiratória, porque as mesmas causas que levam a uma delas também levam a outra. E se a vítima apresentar apenas uma delas, se não for atendida rapidamente, passará a apresentar a segunda, exigindo procedimento conjunto para manter os 2 principais sinais vitais, respiração e batimentos cardíacos. Então, mencionaremos agora o procedimento. Mantenha os braços esticados e use o peso do corpo para fazer compressões rápidas e fortes. Inicie compressões com a frequência de 100 por 1, ou seja, 5 compressões a cada 3 segundos, comprimindo o tórax de profundidade, no mínimo 5 centímetros para adultos e crianças e 4 centímetros para bebês. Ok, pessoal? É de extrema importância que nós saibamos agir nessas situações. Antigamente, tinha-se a orientação de fazer a respiração boca a boca dentro desses intervalos aí das massagens cardíacas, ok? Das compressões. Porém, devido a muitos casos de contaminação
por esse contato, né, foi desenvolvido o equipamento chamado AMBU, que faz a ventilação, ok? Então, para que não coloque a vida das pessoas em riscos, em eventuais riscos aí de contaminação, é utilizado o AMBU quando se tem à disposição, ok? Caso não tenha, apenas prosseguir realmente aí com as massagens cardíacas, ok? Com as compressões. Anteriormente, estávamos falando sobre parada cardiorrespiratória. Vamos continuar o tema mencionando um pouco mais a respeito do equipamento AMBU, ok? O AMBU tem finalidade de promover a ventilação artificial, enviando o ar comprimido ou enriquecido de oxigênio para o pulmão do paciente. Em casos como parada respiratória, asfixia, afogamento, infarto e tudo que pode levar o paciente, a pessoa, a ter uma parada cardiorrespiratória. O AMBU é utilizado após as compressões torácicas. Lembra que nós mencionamos lá no slide anterior? Quanto à identificação da parada respiratória, como já foi descrito na análise primária, o socorrista deve verificar se a vítima está inconsciente. Encontrando-se sozinho, deve solicitar ajuda ao confirmar que a vítima está inconsciente. Posicionar-se de modo adequado e abrir as vias aéreas, obtendo por dois métodos vistos de acordo com a necessidade. Olhar os movimentos do tórax, ouvir os sons da respiração, sentir o ar exalado pela boca e pelo nariz da vítima. Observar se a pele do rosto está pálida ou azulada. Utilizar-se de 3 a 5 segundos para se certificar que respira. Verificar se a vítima está respirando. Sabemos que essa medida é crucial para que possamos socorrer e agir da forma correta, de acordo com a necessidade. Afinal, quais são os sintomas de parada respiratória? Vejamos. Ausência de movimento, característicos de respiração. Inconsciência, lábios, língua e unhas azuladas. Os sintomas de paradas cardíacas: inconsciência, palidez excessiva, ausência de pulsação e batimentos cardíacos, pupilas dilatadas, pele e lábios roxos. Outro ponto importante é que, a partir de 10 minutos sem oxigenação, o risco de morte cerebral é muito alto. Danos neurológicos são os mais comuns em quem tem parada cardíaca. Dificuldades motoras para falar, andar, para casos mais graves, pode levar até mesmo à permanência em estado vegetativo. Olha só a importância de ter o conhecimento, de socorrer, de fazer o primeiro socorros com qualidade e eficiência, porque cada segundo pode custar a vida. Com isso, a primeira análise que devemos tomar em caso de parada cardiorrespiratória é verificar as possíveis causas que podem ser: choque elétrico. Deve-se certificar que a fonte da corrente elétrica não está ativa. Se estiver, isso representa um grande perigo para a vítima e para quem estiver prestando o atendimento de emergência. A primeira providência é afastar ou desligar a fonte de corrente elétrica, mas tomando as precauções necessárias, como calçados de borracha e materiais não condutores de eletricidade, como varas secas, cordas, etc. Alguns cabos, quando energizados, podem se movimentar. Preste socorro somente depois de afastar o perigo. Por isso é importante verificarmos se foram desligados os aparelhos energizados ao qual tem causado ou causou o acidente com a vítima, para que não coloquemos a vida em risco e a vida de outras pessoas. Envenenamento por gases.
Somente preste socorro se puder se aproximar e remover a vítima com segurança. É importante salientar que para socorrer alguém temos que estar em condições de proteger a nossa vida e a vida da vítima. A reanimação artificial da vítima de intoxicação por gás venenoso deverá ser feita somente com auxílio de equipamentos especiais, pois a respiração boca a boca acabaria intoxicando quem estiver prestando o atendimento. Por isso mencionamos anteriormente a utilização do AMBU. É importante frisar que devemos, nessas situações, chamar a ambulância, o socorro profissional imediatamente, manter a vítima ao ar livre. Caso a pessoa pare de respirar, inicie a ressuscitação cardiorrespiratória. Tomar muito cuidado, como nós mencionamos anteriormente, para não acabar se contaminando com o agente, o envenenamento por... Vamos entender como ocorre a intoxicação ou envenenamento por gases. A fumaça do incêndio reduz o nível de oxigênio respirado pela vítima, que passa a absorver monóxido de carbono, CO. O gás reduz a capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. A fumaça lesiona as vias respiratórias, áreas nasais, faringe e pulmão, e provoca tosse. A sensação de falta de ar torna a respiração rápida e ofegante, aumentando o nível de CO e outros gases tóxicos nos pulmões. O cérebro passa a sofrer com a falta de oxigênio, que causa tonturas e sonolências. Com isso, em até 3 minutos, a vítima desmaia. Alguns minutos depois, a morte cerebral causa parada cardíaca. Infelizmente, todos nós lembramos do incêndio que ocorreu na Boate Kiss. Foi uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu 636 outras na mesma festa. Infelizmente, nós temos essa memória desse acidente trágico e o que tirou e ceifou a vida dessas pessoas foi exatamente esses tópicos que nós acabamos de apresentar aqui. E como funciona a reanimação cardíaca? Vejamos. Identificação: inconsciência, ausência de respiração, ausência de circulação. Muitas vezes ela é aplicada em conjunto com a respiração artificial. Técnicas básicas: coloque a vítima deitada de costas em uma superfície rígida. Ajoelhe-se ao seu lado, com os braços esticados. Apoie uma das mãos sobre a outra e as duas sobre o peito do acidentado, sem apoiar os dedos. O local exato para fazer o apoio é 3 dedos acima da ponta do osso externo, que é o osso do centro do peito. Para essa reanimação, seria crucial que tivesse 2 pessoas revezando a reanimação. Mas é importante lembrar que é imediato a chamada, a ligação para o serviço de socorro emergencial qualificado. Falaremos agora do estado de choque. O estado de choque é uma reação muito comum nas vítimas de grande parte dos acidentes. Fatores que podem levar a vítima a um estado de choque seríssimo: hemorragias internas e externas, emoções fortes, acidentes por choques elétricos, queimaduras graves, envenenamento por produtos químicos, ataques cardíacos, fraturas, exposição a temperaturas muito altas e ou baixas, ferimentos graves, infecções, reações alérgicas. São itens que podem causar o efeito de choque, tá? De estado de choque na pessoa. E é muito importante saber agir com cautela, com calma, com serenidade e lembrando sempre, ao fazer o primeiro socorros, antes de qualquer procedimento, verificar as condições da vítima e ligar imediatamente para o socorro médico especializado. Tratando sobre prevenção e cuidados. Hemorragia.
Hemorragias não tratadas podem provocar o desenvolvimento do choque. Cuidados: coloque suas luvas ou utilize um pano limpo para manipular a vítima. Coloque compressa limpa sobre o ferimento e efetue a compressão direta da lesão. Caso a compressão fique encharcada de sangue, coloque outra compressão sem retirar a primeira. Eleve, se possível, o local do sangramento acima do nível do coração, com a vítima deitada. Isso é muito importante para auxiliar, ajudar a estancar, a parar o sangramento e estimular a circulação do sangue para o restante do corpo. Ainda falando sobre o estado de choque. As causas mais comuns de choque é a hemorragia. A perda de 1,5 litros ou mais de sangue pode produzir choque. Cuidados: exames primários ABC da vida. Controle imediato de hemorragias externas e imobilizando somente grandes fraturas. Vale salientar que para a imobilização da vítima é primordial que seja feita por profissional habilitado na área da saúde. Posicione a vítima de acordo com a causa do choque. Decúbito dorsal com os membros inferiores elevados na maioria dos casos. No caso de infarto do coração, a melhor posição é a semi-sentada. Não administre líquidos ou medicamentos pela boca. Aqueça o paciente com cobertores. Transporte imediatamente ao hospital. Aumenta as chances de sobrevivência. É o que nós falamos aqui, desde o início desse módulo. É importante que, ao verificar a necessidade de fazer um atendimento de primeiros socorros, verifique a situação da vítima e imediatamente ou ligue para o socorro médico ou peça para alguém fazê-lo imediatamente, porque o primeiros socorros, sem o acompanhamento e o atendimento especializado de socorro de saúde, de nada vai adiantar se não tiver em conjunto, dependendo da ocorrência do fato, ok? Falaremos agora das feridas. Ferida fechada, contusões. A presença de lesões superficial não ameaça a vida, porém, alertam para lesões de órgãos internos. Esses sim podem acabar ameaçando a vida, se não tiver a forma correta, a maneira correta de proceder no primeiros socorros, causando talvez lesões seríssimas nos órgãos internos e até perfurações. Ferida aberta, escoriações, lesões cortocontusas, lacerações, escoriações, lesões superficiais da pele ou mucosas que apresentam sangramento leve e costumam ser extremamente dolorosos. Não representam risco ao paciente quando isoladas. É importante a observação para verificar como agir, evitando agravo nas lesões e prejudicando a recuperação do paciente, a recuperação do acidentado, no caso, e sempre lembrar, devemos chamar o atendimento especializado em saúde. Quanto aos ferimentos perfurantes, perfuração da pele e tecidos por objeto, o orifício de entrada pode não corresponder à profundidade da lesão. Tratar as condições que causam risco iminente da vida, ABC e hemorragias. É muito importante salientar, jamais remova nenhum objeto que tenha perfurado o corpo de alguém. Não remova objetos. Chame o atendimento de saúde especializado para socorrer imediatamente a vítima. Enquanto isso, mantenha a vítima calma, mantenha a vítima em alerta, consciente, auxilie a vítima na respiração tranquila, evite de permitir que a vítima observe ou veja a lesão, procure estancar o sangramento, principalmente com luvas, utilizando luvas, caso não tenha, um pano limpo é essencial para estancar o sangramento.
Falaremos agora sobre esmagamento. Acidentes automobilísticos, desabamentos e acidentes industriais podem resultar em ferimentos abertos ou fechados. O dano tecidual é extenso: músculos, tendões, ossos. Os esmagamentos de tórax e abdômen causam graves distúrbios circulatórios e respiratórios, sendo muitas vezes incompatíveis com a vida, infelizmente. No caso de extremidade, prensa a maquinários industrial, desligar a energia da máquina imediatamente e em seguida bloquear a mesma para não haver o religamento involuntário deste maquinário. Realizar a lenta reversão manual das engrenagens e retirada do membro. Caso não seja possível liberar a extremidade, a máquina deverá ser desmontada e transportada juntamente com a vítima ao hospital. Tratando agora sobre lesões decorrentes de explosões. Podem ocorrer vários fragmentos e várias lesões. Avaliar profundidade de penetração e queimaduras. Tratamento das feridas. Expor a ferida, retirar as roupas. Controlar a hemorragia, estancar com um pano limpo. Limpar a superfície da ferida, se houver tempo. Curativo com gaze e pano limpo. Imobilizar o segmento ferido. Estabilizar objetos empalados. Segmentos amputados devem ter cuidados à parte. Utilize sempre luvas. A importância da luva, pessoal, é para que não ocorra uma contaminação, né? Não sabemos o estado de saúde das pessoas. Vale salientar que, em caso de fratura exposta, deve-se cobrir o ferimento, de preferência com gaze estilizada ou um pano limpo. Se houver um sangramento muito intenso, é necessário fazer compressão acima da região fraturada para tentar impedir saída de sangue. Quanto aos segmentos amputados, devemos ressaltar que envolva o membro em solução salina, soro fisiológico e gaze, caso tenha disponível. Coloque em um saco plástico fechado e depois dentro de uma caixa de isopor com gelo para manter a temperatura refrigerada. Busque um hospital o quanto antes. E o que são fraturas? Fraturas são interrupções na continuidade do osso. Fraturas abertas. Ferida na pele sobre a lesão que pode ser produzida pelo osso ou por objeto penetrante. Fraturas fechadas. A pele sobre a fratura está intacta. Luxações. Lesões em que a extremidade de um dos ossos que compõem uma articulação é deslocada de seu lugar. Extensões são lesões no ligamento, podem ser de grau mínimo ou complexo, com ruptura completa do ligamento. Ocorre com a maior frequência nos tornozelos, joelhos e punhos. Distensões, lesões aos músculos ou seus tendões. Exame primário, ABC da vida. Consiste em verificar as vias aéreas, respiração e circulação. Em paciente com risco de vida iminente, não imobilize as extremidades. Vale salientar, chame imediatamente um socorro de saúde de emergência especializado. Atendimento profissional. O grupo RCS Tecnologia na Engenharia finaliza aqui o módulo 5 e aguardamos vocês no módulo 6. Obrigado!